Eu falar para você que hoje eu vou trazer uma palavra sobre a volta de Cristo, e só que eu decidi que em uma pregação só não dá, né? Então nós vamos fazer uma série de pregações, onde nós vamos dar o título dessa série Desperta, né? Então vou estar abordando todos os domingos temas que realmente vão trazer direção, esclarecimento para a igreja, para que nós possamos entender e como nós possamos saber nos comportar diante de tudo que está acontecendo. Eu creio que nós estamos vivendo no tempo do fim. Eu creio que Jesus está já às portas para buscar a sua igreja. Mas tem muitas coisas que nós precisamos aprender, tem muitas coisas que nós precisamos compreender, tem muitas coisas que nós precisamos colocar em prática. Fala para o seu irmão: desperta tu que dormes, em nome de Jesus. Aleluias. Eu creio que o Senhor é perfeito em todas as coisas. Amém? Então eu quero começar essa ministração hoje com o título de Gog e Magog. O que é Gog e Magog, pastor? Você vai saber no decorrer da palavra, mas é algo que a Bíblia traz como palavras proféticas para o fim do tempo, para o fim dos tempos, ok? Então vamos lá, Lucas 19:43, diz o seguinte: virão dias em que os inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Versículo 46 diz o seguinte: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Vamos orar. Pai, aqui está a sua palavra, que o Senhor possa trazer clareza, Senhor, que desse altar possa fluir, Senhor, um rio de transformação e vida, Senhor, para que o teu povo possa entender, Senhor, esse tempo, para que o seu povo possa se posicionar, Senhor, para que nós possamos realmente, Senhor Jesus, entender os seus desígnios, Senhor, e mergulhar em tua palavra, no entendimento, nas revelações, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez, por favor. Tudo começa quando Israel não reconhece a primeira vinda de Jesus. Muitos em Israel, eles não reconhecem que Jesus já veio, eles estão esperando o Messias ainda. Eles não reconhecem Jesus como Messias, mas nós como cristãos, e muitos cristãos, né, que vivem em Israel, já reconhecem. Muitas pessoas em toda a terra reconhecem isso, e nós estamos esperando pela segunda vinda de Jesus. Mas a primeira vez que Jesus começa a profetizar sobre os finais dos tempos, ele está olhando para Jerusalém e olha para o templo, e ele declara exatamente isso para Jerusalém, e fala assim: ó Jerusalém, vai chegar um dia em que os seus inimigos vão te cercar, não vai ficar pedra sobre pedra. Então ele começa a trazer esse tipo de profecia, porque o Senhor, ele tem um propósito muito claro a respeito de Jerusalém, a respeito de Israel. Quando Jesus falou essas coisas, havia em média de 300 profecias a respeito do Messias, mas hoje nós temos em média de 1.500 profecias que falam a respeito do Messias, da segunda vinda do Senhor. Mas quando nós saberemos o tempo da volta? Nós temos que começar nesse tempo, nessa série de pregações que nós vamos fazer a partir de hoje. Eu quero que você abra seu coração. Nós vamos tocar em todos os pontos dos selos, das taças, do anticristo, de tudo que está para acontecer. Mas hoje eu quero falar do início, né? Nós estamos vivendo um tempo de guerra. E todas essas coisas que estão acontecendo já estão apontando para o tempo do fim. É necessário que você abra seu coração e seu entendimento, porque nós temos que analisar os tempos. Lógico que a Bíblia, ela não fala que nós saberemos a data da volta do Senhor. Isso ninguém sabe. Se alguém tentar adivinhar a data, Jesus vai voltar tal dia, isso é mentira. A Bíblia não autoriza, a Bíblia diz que ninguém sabe. Mas a Bíblia deixa bem claro que nós saberemos o tempo que todas as coisas irá acontecer.
O tempo sim nós saberemos, porque a Bíblia vai nos deixa claro que haverá grandes sinais. E esses sinais precisam ser comparados na palavra, na leitura, no entendimento, para que nós possamos compreender os tempos. Então, quando nós entendemos e nos preparamos para a volta do Senhor, isso causa mudanças em nossas vidas. E realmente é preocupante quando nós olhamos para a igreja do Senhor e vemos como os cristãos estão se comportando diante do fim dos tempos. Porque era para nós, todos nós, estávamos muito mais avivados, muito mais animados, pregando o evangelho sem parar, né? Porque nós realmente estamos vivendo o tempo do fim. O próprio João, nas cartas de João, 1 João 3, versículo 2, ele fala: amados, agora que nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem esperança, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Então, o que Ele está dizendo? Ele está falando que quando nós esperamos o Senhor, a manifestação do Senhor, não tem outra atitude que nós possamos tomar, a não ser a atitude de nos purificar, de nos preparar, porque assim como Ele é, nós também seremos, nós que esperamos nele. Então, quando nós esperamos a manifestação da sua volta, nós vamos nos santificar, nós vamos nos avivar. Por isso que é importante a igreja entender que nós estamos no tempo do fim. A igreja, ela não pode ficar parada em um tempo em que os sinais estão aí bem claros da volta do Senhor. Você não esteja pensando que o Senhor virá buscar uma igreja apagada, apática, alguém que vem para o culto com cara amarrada, cara fechada, pessoas que não servem. O Senhor não vai aparecer nas nuvens, vai chegar naqueles que estão dormindo aí: acorda aí, eu estou voltando, vamos embora, acorda, junta suas coisas. Não vai ser assim. A Bíblia fala que Ele vai vir buscar aqueles que Ele encontrar trabalhando, aqueles que Ele encontrar realmente ativos, cheios do Espírito Santo, com as suas lamparinas acesas. E nós temos que nos voltar realmente à palavra do Senhor. E se tem algo que nós temos que entender e começar essa série, é sobre Mateus 24. Porque Mateus 24 são palavras de Jesus que Ele começa a falar a respeito do fim dos tempos. Então nossos olhos precisam estar voltados. E logo no versículo 1, quando Jesus sai do templo e Ele caminhava com os discípulos, e eles se aproximam dele e mostra, né, a construção do templo. Jesus diz o seguinte: vocês estão vendo tudo isso? No versículo 2, perguntou ele: eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, né? Serão todas derrubadas. Então, quando Jesus está falando da sua volta, a primeira coisa que Ele fala, dos sinais que nós deveríamos acompanhar, é que o primeiro sinal seria a derrubada do templo. E realmente isso aconteceu nos anos 30, quando Jesus profetiza o juízo final. Ele começa a dar essas dicas, né? Realmente, depois que Jesus morre, no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, se cumprindo assim a primeira dica de Jesus, que aponta para o fim dos tempos. E hoje, né, alguns dizem que o Muro das Lamentações é parte desse templo que foi destruído, né, mas existe apenas escombros de onde realmente o templo estava construído. Esse foi o primeiro sinal. A partir daí, Israel foi totalmente destruída. Houve uma dispensação, como já foi profetizado no livro de Deuteronômio 28, versículo 64, e Lucas 21, versículo 24. Eu não quero me deter, mas a Bíblia fala desse tempo dos gentios, né? Na teologia a gente estuda sobre a era escura da igreja, onde realmente a corrupção, o domínio de todas as outras coisas ruins dos gentios, realmente dominaram a terra. Isso tudo faz parte e aponta para o final dos tempos. Mas tem outra coisa que aponta para o final dos tempos, é a restauração de Israel, que aconteceu em 1948, Israel se torna nação novamente. E aí já começa a apontar, porque a Bíblia deixa bem claro que quando Israel se tornar nação, nós temos que começar a observar as coisas, porque tudo está apontado para Israel. Então Israel não só se restaurou
por nada, ela se restaura porque tem coisas que precisam ser cumpridas. A palavra precisa ser cumprida, a palavra precisa acontecer. O Apocalipse está aí, o Senhor está fazendo as coisas através do seu povo, Israel. Apesar de que o povo hoje de Deus é a igreja, eu creio nisso. Eu não creio que Israel seja mais o povo único do Senhor. Eu creio que para Israel se tornar povo exclusivo do Senhor, eles vão ter que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas isso também não tira o mérito de Israel ter sido escolhido como povo do Senhor. E também não tira o mérito do quanto o Senhor ama Israel e o quanto tudo que envolve a vida cristã, tudo que envolve a volta do Senhor, tudo que envolve Jesus está apontado para Israel. Israel não pode ser menosprezada, muito menos no tempo do fim. Então nossos olhos precisam estar voltados para Israel, para que nós possamos entender qual é o tempo que nós estamos vivendo. E aí nós chegamos aqui em Mateus 24, onde fala desse fim dos tempos, onde realmente o Apocalipse começa a acontecer. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a primeira coisa que você precisa tomar cuidado nesse tempo, que o Senhor deixa bem claro, Ele fala o seguinte: não deixa ninguém te enganar. Porque nesse tempo até mesmo aqueles que são escolhidos serão enganados. Por isso nós precisamos nos aprofundar na palavra. Muitos vão te ofender, muitos se sentirão ofendidos com a palavra. Porque nós estamos entrando em um tempo em que abre aspas, politicamente correto tem que ser empregado. Porque se a gente falar do inferno, as pessoas se ofendem. Elas não querem ser confrontadas com o pecado. Mas não tem como nós não confrontarmos a igreja, né, para se despertar, para se santificar, queridos. Porque o juízo está próximo. Então tem muitas coisas acontecendo. Nós temos visto muitas notícias. Muitas guerras estão acontecendo agora, mas infelizmente, muitos não estão nem sabendo muito o que está acontecendo. Alguns estão achando que são coisas normais, mas eu quero falar para você, a coisa está muito mais séria do que você imagina. A coisa está muito mais profunda do que você imagina. Nós estamos envolvidos em tudo isso muito mais do que você imagina. Esse ano, 2025, é um ano em que nós devemos voltar os nossos olhos, porque muitas profecias estão se cumprindo este ano. E muitas coisas estão acontecendo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assim que ele assumiu e ganhou, ele estava olhando para o conflito de Israel e Irã, e o pessoal da Palestina, onde está tendo realmente uma guerra terrível ali, onde terroristas estão matando, degolando crianças, mulheres, homens, a coisa está feia, está feia. Se eu posso te dar um conselho, eu vou te dar um conselho: pesquise, mas não se atualize pela televisão aberta, ela está contaminada. Pesquise mesmo, procure saber o que está acontecendo, porque nós precisamos realmente saber o real, para que nós não possamos ser enganados. Só que aconteceu que começou algo a acontecer de uma forma muito esquisita, porque quando nós olhamos lá para dia 19/3, o Trump passa a dar 2 meses para o Irã assinar um acordo de paz. E eu quero contar um pouco do que eu estou vendo e pesquisei nesse tempo, para depois entrar sobre as revelações bíblicas, porque senão você nunca vai entender o que a Bíblia está falando de Gog e Magog. Vem o Trump e fala o seguinte: vocês têm 2 meses. Por quê? Porque o Irã simplesmente está decidido com todas as letras: nós vamos destruir Israel. Eles querem aniquilar o único país democrático ali no Oriente, é Israel. Todos os outros não existe democracia. E aí existe um ódio voltado para Israel. O único país que as pessoas têm liberdade para fazer carreatas, sejam bíblicas, seja carreatas gays, seja o que for, porque o país é livre. Mas em todos os outros não pode acontecer isso. Mas existe um movimento que impulsiona a ira das pessoas, e as pessoas defender aquilo que não pode ser defendido. E aí o Iraque, ele invade Israel, faz um monte de coisas. Iraque agora ele é comandado por um grupo, né, extremista, porque o Irã, desculpa. O Irã ali tem 2 tipos de muçulmanos, tem os xiitas, que são aqueles
realmente radicais. E os sunitas, que são aqueles brancos, são muçulmanos, mas eles são mais tolerantes, né? Mas só que quem assumiu o Irã nesse tempo foram os atolás. São homens realmente radicais, que matam, que espancam, um terror. Tudo que você vê de terrorista é alimentado pelo Irã. E aí o Irã, ele começa realmente a entrar nesse conflito com Israel. Donald Trump entra e fala o seguinte: você tem 60 dias para assinar esse acordo de paz. Eles assinaram de jeito nenhum. Quando passou um dia desse acordo, desses 60 dias, Israel começa a atacar o Irã. E ataca o quê? Aí todo mundo se surpreende. Ataca usinas nucleares, porque o Irã está prestes a construir bombas atômicas. Agora você imagine, né, um país que está a fim de destruir, né, tanto Israel como os Estados Unidos, construir uma bomba atômica. Os caras ficaram loucos. Israel começou a atacar as usinas, começaram a fazer coisas realmente para tentar desmontar tudo isso que estava acontecendo. E realmente o Irã não quis acordo. E aí eles começam um ataque dia 13 de junho. E esse ataque começa. Muitos caças, muitas bombas, né? Começa a ser lançada, vice-versa. Tanto Israel começa a atacar especificamente áreas militares, onde tem usinas nucleares. O Irã começa a atacar Israel, né? Israel tem muitas defesas e começa a tentar proteger o seu povo. Porque o acordo era o seguinte: o Irã queria mexer com o urânio. E aí foi autorizado em um acordo que o Irã ele poderia enriquecer o urânio apenas 3,8%. Com 3,8% de enriquecimento de urânio, eles poderiam fazer usina de energia, fazer energia, tudo mais que seria produtivo. Mas quando eles abriram os olhos, o Irã já tinha enriquecido o urânio a 60%. Ou seja, quando chega a 90% de enriquecimento, eles conseguem construir uma bomba atômica. Isso não é brincadeira, eles cavaram bunkers, né, no fundo da terra, a 90 metros de profundidade, construíram usinas, né, para que eles não sejam encontrados, para que eles pudessem desenvolver essas bombas, né? Então, ele não quis cumprir o acordo. Mas talvez você fale assim: mas os Estados Unidos têm bomba atômica, Israel tem bomba atômica, por que o Irã não pode ter bomba atômica? Por um único motivo: esses países que são democráticos têm bomba para se defender, e o Irã quer bomba para atacar, para destruir, sem medo nenhum. E aí alguém tem que tomar, né? E aí alguém tomou, fala o seguinte: vocês não vão construir bomba, porque vocês são loucos. E realmente ali eles estão decididos a acabar com isso. Então o Donald Trump deu esse prazo, mas esse prazo começou a se desfazer. E é interessante, queridos, porque o Israel, ele não só atacou as usinas, mas ele começou a realmente dar um fim nos terroristas, nos líderes, nos cientistas, né? E começaram a aniquilar todos eles, e mataram realmente muitos generais, né? Homens que estavam na frente, cientistas, todos eles foram destruídos, né? Foram realmente abatidos por Israel. Por quê? Porque sem líder, realmente a situação pode ser mais controlada. Eu estou te contando o que está acontecendo, já eu chego nas revelações bíblicas. Mas o que o Brasil tem a ver com isso? Porque tem muitas coisas estranhas que acontecem no Brasil. Um tempo desse atrás, nós olhamos onde estavam todos os piores terroristas, e todos eles foram realmente fulminados, abatidos, e quem estava lá no meio, está ali, nosso vice-presidente. Fazendo ali não sei o quê. Só que todos esses caras já foram abatidos por Israel, porque o negócio está ficando estreito. E o Brasil decide se aliançar com esse tipo de pessoas. Nessa semana, não estou afirmando, mas tomara que não.
Tomara que não. Tomara que não. Porque Israel quer impedir que o Irã, ele enriqueça o urânio. Só que o Benjamin Netanyahu, ele solta uma nota dizendo que o urânio que o Irã está enriquecendo veio do Ocidente, de país do Ocidente. E uns meses atrás, o que é que a gente encontra atracado no porto do Rio de Janeiro? Navios de guerra iranianos. O que eles vieram buscar aqui, eu tenho certeza que não foi arroz e nem feijão. Isso foi um caos, porque se você não acompanha, isso é um crime, porque é proibido, por sanções internacionais, dar abrigo a esses camaradas. Mas o Brasil escancarou as portas. E assim como um milagre, começa a sumir o urânio do Brasil. Você sabia disso? Lógico que nós vamos olhar nas mídias tradicionais, vão estar dizendo que isso é fake news. Tomara que seja. Deus ajude que seja. Porque o Israel já falou que vai rastrear, e é possível rastrear de onde é que veio o urânio. Quando eles pegarem a primeira amostra, eles vão saber exatamente de que lugar esse urânio veio. Se não veio do Brasil, glória a Deus. Se veio do Brasil, nós estamos lascados. Porque nós não somos um país de guerra. Nós não temos exército, nós não temos como nos defender. As sanções vão vir para o Brasil. Você acha que esses países vão deixar barato? Se nós realmente estivermos ajudando esse tipo de pessoas, tomara que não. Mas a questão aqui não é essa. A questão é que nós precisamos estar orando pela nossa nação. Nós precisamos estar orando por tudo isso que está acontecendo, porque o que Israel quer, os Estados Unidos quer, é que o regime mude ali no Irã, que saia das mãos daqueles que são realmente radicais e o governo passe a ser um governo realmente democrático, para que haja paz naquela região. Então, eles precisam provocar essa mudança. Eles querem realmente a queda desse regime islâmico em Teherã. E eles precisam provocar essas reações. Só que o Irã não se dobra. Ele começa a reagir, taca-lhe bomba sobre Israel. E são mísseis balísticos. Eles são tão poderosos que esses mísseis, eles voam fora da atmosfera. Eles vão por fora da atmosfera. Quando ele chega no país, ele cai como um meteoro cai sobre a terra. É muito difícil abater. Israel tem tentado abater o máximo possível, porque são milhares de mísseis que o Irã tem. E o Irã tem porque é fornecido por outros países, como Rússia, Turquia, que fornece armamento para todos esses tipos de pessoas. Isso é horrível, quem nunca viu essas imagens dessas bombas. Aí eu fico pensando lá em Apocalipse 6:12, o que João viu? Porque quando João vê o final dos tempos, quando João vê os anjos rasgando o sexto selo, ele começa a ouvir o estrondo de terremotos. João, ele não sabia o que era um míssil, pode ser que seja, porque ele começa a ver o quê? Estrelas caindo do céu. Ele vai relatar como ele viu, ele não sabe o que é um míssil. Ele vê, realmente gafanhotos, como de ferro, enxames de gafanhotos. Ele não sabia o que era drone, nem nós viemos descobrir o que é drone nesses dias. Helicópteros, Então ele vê todas essas coisas ali em Apocalipse. E ele começa a ver tudo o que está acontecendo. No versículo 15, tem outra coisa que é bastante interessante, que João vê ali em Apocalipse 6:15, ele fala os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, sabe o que é que eles fazem? Eles começam a escavar a terra e se esconder no fundo da terra. Se você não sabe, hoje em dia, os ricos e poderosos estão cavando bunkers, buracos na terra e já estão se escondendo
Olha aí, os caras já gastando milhões, bilhões, para se esconderem no fundo da terra. E não somente os bilionários, muitas pessoas estão cavando, estocando, alguma coisa está acontecendo. As pessoas estão com medo do apocalipse, porque o fim está próximo. Mas nós estamos dormindo. A gente acha que tudo que está acontecendo é simplesmente uma guerra política. E nós não levamos em conta que o fim está próximo, que o anticristo está aí e que o Senhor está batendo as portas. O mundo inteiro entrou em alerta. O Donald Trump tinha dado 2 semanas de prazo para o Irã assinar o acordo. E ontem, eu já tinha feito essa palavra, ontem os Estados Unidos atacam o Irã. E começa a destruir, queridos. Eles lançam esses aviões, os mais modernos que existem. E eles lançam esse bichinho preto aí, ó. Entrou no Irã, ninguém nem viu e nem sabia que ele estava lá, porque não pode ser detectado por radar. Ele entra e solta bombas poderosas, que perfuram a terra a mais de 60 metros de profundidade e explode. Os Estados Unidos lançou contra essas usinas nucleares que estavam enterradas lá no fundo da terra. Uma bomba atrás da outra, até encontrar onde eles estavam. E ali, essas bombas, mais poderosas, bunkers que chama, vai lá e destrói. Aí o negócio pega. Porque todos os lados, tanto Israel como o Irã, têm aliados. O que vai acontecer amanhã ninguém sabe. Eu só sei que o Trump chega na televisão e fala, nós atacamos e foi um sucesso. Agora todas as usinas nucleares do Irã estão destruídas. E destruíram mesmo. Só que isso acarreta um monte de problemas, porque nós estamos falando de destruir usinas nucleares. Esse negócio é contagioso. Isso contamina o petróleo, contamina um monte de coisa. Quem é que vai querer comprar petróleo do Irã contaminado? Com algo radioativo. Então nós estamos prestes a entrar na terceira guerra mundial, porque se a Rússia tomar as dores do Irã, ela vai querer entrar. Nós estamos falando realmente da China querer entrar nessa parada. Nós estamos falando de realmente algo muito terrível acontecer. Tomara que não, porque o Trump ontem aparece e fala o seguinte: ou vocês assinam um acordo de paz, ou vocês vão se arrepender. E vira e vai embora. Quem é que vai encarar, Como diz por aí o laranjão? Não vai. Eu estou acreditando que eles vão pegar e vão assinar esse acordo de paz. Se eles assinarem, nós também estamos lascados, porque pela Bíblia nós vamos ter mais aí uns 7 anos. Porque quando ouvires falar de paz, virá repetindo a destruição. Se eles não assinarem, nós também estamos muito enrolados, porque uma guerra nessa época, e nós envolvidos indiretamente nisso, nós também estamos bem enrolados em tudo isso. Mas esse é o cenário do mundo hoje. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? É importante você entender que quando nós vamos olhar os históricos bíblicos, quando se fala de Pérsia, nós estamos falando do Irã, que hoje se chama Irã. Mas quando a Bíblia fala dessa profecia que todo mundo tem falado, e que você precisa saber um pouco dessa profecia, que Ezequiel, ele fala lá em Ezequiel 38, versículo 1, ele recebe uma mensagem do Senhor, e ele começa a ver o final dos tempos, e ele fala assim: filho do homem, volte o rosto para Gog, da terra de Magog. E quando nós olhamos e vemos quem é Gog e quem é Magog, Magog é a terra, e haveria um governo do norte, que quando a gente vai apontar de Israel para o norte, dá exatamente no povo da Rússia, ali, da Turquia, onde vão se voltar. Ele fala assim:
príncipe que governa as nações de Meseque, Tubai, profetize contra eles. Transmite-lhe essas mensagens soberanos. Gog, príncipe de Meseque e Tubai, sou o seu inimigo. Eu o farei voltar e colocarei argolas no seu queixo para levá-lo junto com todo o seu exército. Seus cavalos e condutores de carros de guerra vestidos com sua armadura completa e uma grande multidão armada com escudos e espada. A Pérsia, a Etiópia, a Líbia e todas as suas armas o acompanharão. Gomei e todos os seus exércitos também se unirão a você, bem como o exército de Bet, Torgamar e o extremo do norte e muitos outros. Prepare-se, estejam prontos, mantenha todos os exércitos ao seu redor de prontidão e assuma o comando deles. Aí abre a parte que lhe interessa muito. Daqui a muito tempo, você será convocado para entrar em ação. No futuro distante, você virá de repente sobre a terra de Israel, que viverá confiante depois de ter se recuperado da terra, e depois que o seu povo tiver regressado de muitas terras para os montes de Israel. Você e todos os seus aliados, um exército imenso e assustador, virão sobre Israel como uma tempestade e cobrirão a terra como nuvens. E aí ele continua dizendo sobre essas profecias. Lá no versículo 14, ele fala assim: portanto, filho do homem, profetize contra Gog, transmite-lhe essa mensagem do Senhor soberano. Quando o meu povo estiver vivendo confiante na terra dele, então você despertará. Virá a sua terra do extremo norte, com a sua grande cavalaria e o seu exército poderoso. Versículo 16, você subirá contra o povo de Israel, como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu tiver revelado a minha santidade em vocês, ó Gog, diante das nações. Vamos pular lá para o versículo 18, para não ficar tão extenso. Mas assim diz o Senhor soberano: quando Gog invadir a terra de Israel, minha fúria transbordará. Pois em meu zelo e a minha ira ardente, sacudirei a terra de Israel violentamente naquele dia. Todos os seres vivos, tal. E aí ele começa a dizer, no final do versículo 20, montes serão derrubados, despenhadeiros cairão e muros desabarão. Os bunkers que foram destruídos são montanhas inteiras que foram destruídas, queridos. Ele fala assim, no versículo 22, castigarei você e o exército com doenças, derramamento de sangue, enviarei chuvas torrenciais, granizo, fogo e enxofre. Com isso mostrarei a minha grandeza e a santidade, e me farei conhecido às nações do mundo. Então saberão que eu sou o Senhor. E aí a profecia continua. Mas o mais importante que você, quando você se debruça aí no capítulo 38 e 39, você vai ver que ele fala desses dias. No versículo 8 ele fala há muitos dias, depois ele fala nos últimos anos, depois ele fala nos últimos dias. Então muitos estudiosos entendem que tudo isso está voltado a essa guerra que fala do sinal do fim dos tempos, porque tudo está apontando a um ódio muito grande a respeito de Israel, e está profetizado que toda essa galera do norte vai se voltar contra Israel, vai se voltar e vai ver guerra, eles vão vir, mas também o Senhor fala desse livramento que Ele vai dar. Eu vou passar depois, mais tarde, que hoje não convém passar, porque eu vou mostrar o tanto de livramento que Deus já trouxe para Israel. Essa semana agora, um míssil balístico caiu no hospital de Israel. Alguém uma noite antes, chega no hospital e fala assim: olha, tira todo mundo daí. E tiraram todo mundo dali e colocaram no subterrâneo. E aí veio o míssil e destruiu, não mataram ninguém. Porque Deus tem protegido. Eu não sei se você viu na internet, infelizmente uma repórter da Globo lá, falando, não sei por que no Irã morrem milhares, em Israel não morre ninguém. Debochando que não estava tendo morte suficiente em Israel. O que eles não sabem é que Israel está em guerra há muitos anos e sabe se defender, né? Todos os prédios, existe bancas, existe realmente como se defender, as pessoas são treinadas para se defender, então isso tudo ajuda a população. Mas a questão é que o texto diz que essas nações virão, porque querem tomar Israel, querem atacar Israel sem Israel ter feito nada. A intenção é eliminar esse povo judeu, porque eles ficam ali no meio de onde ninguém é judeu.
Mas a Bíblia fala que Deus vai mostrar para todo mundo que Ele é Deus. Isso são sinais dos tempos. Porque, queridos, você pode falar o que você quiser. Pode ser que você encontre outras interpretações, que toda essa guerra do que eu falei para você não tem a ver com as profecias de Ezequiel. Pode ser que não tenha, pode ser que seja em outro momento. Mas uma coisa eu sei, que quando todas essas coisas acontecem, no mínimo são prenúncios, são sinais que nós precisamos prestar conta. Em Mateus 24, versículo 6, que é o capítulo que nós estamos estudando, o próprio Jesus fala o seguinte: olha, vocês vão ouvir falar de guerras e ameaças de guerra, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam. As imagens das guerras, queridos, é de nos causar realmente arrepios, é de nos causar tristeza, porque na guerra só há mortes, nas guerras não há alegria, porque as pessoas morrem gente inocente, morrem militares, morrem pessoas, por mais que a pessoa esteja ali como militar, são vidas, são pais, são mães, são crianças que estão envolvidas em uma guerra que ele se prepara, que é preparada por causa de religião, por causa de intolerância, e ali as pessoas estão assim. Mas Jesus fala o quê? No versículo 6, vocês não precisam entrar em pânico, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Está lá no versículo 6, ainda não é o fim, não será o fim. Então não é o fim, mas é o começo do fim. No versículo 7 ele fala: uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro, haverá fomes, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores. Então ele fala que quando, no mínimo, nós estamos vivendo o início de algo que a Bíblia chama de dores de parto. Algo está prestes a acontecer. Então, por mais que os sinais da guerra não sejam uma profecia se cumprindo, que eu acredito que seja, porém, no mínimo, é um sinal de alerta para que nós possamos vigiar e orar. No mínimo, são sinais em que toda a igreja precisa estar preparada, porque o início das dores está para iniciar. Então esses eventos são apenas um lembrete, um cenário profético desenhado pela Bíblia, para que a igreja possa encontrar o quê? Arrependimento. Esses rumores de guerras, essas alianças contra Israel, todas essas datas, é um chamado, é um chamamento para o arrependimento, é um chamado para a consagração, é um chamado também para a evangelização, porque nós não podemos ficar apáticos. É um chamado para nós confiarmos no Senhor e nos aprofundarmos em Deus. A pergunta que eu poderia fazer para você hoje é: você está preparado para viver o fim dos tempos? Você está preparado para ser perseguido? Você está preparado, para enfrentar as dores por causa do nome do Senhor? Eu não vou nem falar sobre isso hoje, porque tem muitas coisas acontecendo. Mas a pergunta seria essa. O próprio Jesus, quando estava trazendo essa revelação para os discípulos, no versículo 9 de Mateus 24, ele fala assim: olha, vocês vão ser presos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos por minha causa. Não só isso, vocês serão odiados por todo mundo. Muitos, o problema de ser odiado pelas pessoas é que muitos vão se afastar do Senhor. E também muitos trairão e odiarão uns aos outros. Mas não somente isso, Jesus traz um alerta: olha, vai surgir muitos falsos profetas. Um grande número deles, e vão enganar muita gente.
Versículo 12. O pecado vai aumentar. E o amor vai se esfriar. Mas a Bíblia diz que quem se manter firme até o fim, as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Então ele dá o spoiler, ele está falando, você vai ter que ter muito couro grosso para aguentar até o fim. Porque só serão salvos aqueles que resistirem até o fim, aqueles que não vão ser enganados. Mas ele diz o seguinte: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo. Eu estava aqui olhando o pastor André fazendo o chamado lá para Itacoatiara, um lugar que você nem imagina onde é que é, no meio da mata, onde nós vamos pregar lá em São Sebastião do Acumã, lá no meio da mata. Outros lugares estão sendo preparados, Deus está abrindo portas. Por que você acha que Deus está abrindo portas para o Evangelho chegar lá? Porque o fim está próximo. E o Evangelho precisa chegar até os confins da terra. Mas você acha que quando ele voltar, ele vai buscar o que é uma igreja apática? Alguém que não está afim de se desgastar, alguém que não está afim realmente de se colocar diante do Senhor, para que o Evangelho seja propagado, para que vidas sejam salvas? Você acha que o Senhor vai vir como um relâmpago? Como? A Bíblia diz: vigia, vai ser como um relâmpago, de repente ele vai vir. E se tiverem dois no campo, um vai ficar e o outro vai. Se você estiver sobre o telhado, não desça para buscar nada, meu irmão, porque não vai ter tempo. Então, o anúncio do fim dos tempos está aí. Mas o Senhor está abrindo portas para que nós possamos pregar o Evangelho, não somente para os nossos familiares, mas para as pessoas que estão perdidas. Mas nós, queridos, não estamos muito afim. Gastar dinheiro para ir pregar o Evangelho lá no fim da terra, nos confins da terra. Sabe quem é que pensa isso? Quem não tem a certeza de que ele tem um chamado diante do Senhor. Porque ele acha que não é com ele. Se nós temos que viver, queridos, para o Senhor, nós temos que entender que vai ser uma perseverança, é uma luta, é uma constância, vai ser um sofrimento, vai ser o início de todas as dores. Mas o pior não é isso. É que o amor de muitos se esfriará. Esse amor aqui traduzido no grego não está falando de amor entre homens e mulheres, o amor eros, e nem há muito menos amor entre pai e filhos, que é o amor filéu. Está falando do amor ágape, que é o amor de Deus. Sabe de uma coisa? O mundo não pode receber esse amor, porque eles não têm o Espírito Santo. Só quem pode receber esse amor é o povo de Deus. Então, quando ele fala que o amor vai esfriar de muitos, ele está falando que tem muito crente que o amor vai se esfriar. Ele vai ficar apático na igreja, ele não vai mais amar as coisas de Deus, ele não vai mais amar o reino de Deus, ele não quer mais evangelizar. O que nós temos que fazer, queridos, é ficar atento a tudo que a Bíblia fala, porque tudo está aí. A restauração de Israel é um sinal do fim dos tempos. Israel vivendo em segurança é um sinal do fim dos tempos. Essa colisão, né, das nações islâmicas contra Israel é um sinal do fim dos tempos. O clima mundial de hostilidade crescente em Jerusalém é o fim dos tempos. Tem coisas que eu estou preparando aqui para você, já está tudo preparado. As moedas digitais, o controle, tudo já está desenhado, queridos. O ódio das pessoas, muitos vão se trair, muitos vão enganar, o amor vai se esfriar. As pessoas, eu vou falar isso em uma outra palestra, porque as pessoas estão amando robôs ou bonecos. Olha os bebês reborners. Parece até engraçado, mas é uma loucura. O fim está próximo. O fim está próximo. Os livros de ciência dizem que
em poucos anos, até 2030, nós vamos ser muito mais robôs, nós vamos ter muito mais robôs do que gente na Terra. Nós estamos falando da inteligência artificial. Quem é que não está ficando assim assustado quando você vai conversar com o ChatGPT, por exemplo? Porque já se fala que em 10 anos não vai haver doenças na Terra, porque a inteligência artificial vai descobrir a cura para o câncer, para um monte de coisas. Parece bom, mas tudo isso aponta para o fim. O dinheiro físico está sumindo, porque tudo está apontando para o anticristo, porque você não vai poder comprar e nem vender. Tudo está voltado para um controle. O ódio das pessoas. Você não pode mais pregar o evangelho em faculdade, não pode pregar mais o evangelho nas praças. As pessoas vão lá, cospem, batem. As faculdades chegam, o país é laico, você não pode falar de Deus aqui. Mentem, porque ser laico não significa que você não pode pregar, é o contrário. Ser laico é que você pode pregar sobre Deus, pode pregar sobre o diabo, pode pregar do que você quiser. Mas estão usando a laicidade do Estado para dizer que você não pode falar do amor de Deus, para que você não possa falar do poder de Deus. Então, né, tem alguns sinais do fim do tempo é que vão dizer que o que é errado é certo e o que é certo é errado. Eu vou falar isso depois em outra palavra. Mas a questão, queridos, é que a Bíblia diz que nós devemos ficar espertos, que muitos serão enganados. E se você é um dos que estão deixando se enganar, você pode ficar esperto, porque muitas coisas estão acontecendo. A Bíblia fala que o anticristo, lá em Tessalonicenses 2, versículo 9, ele fala assim: esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Sabe o que ele está dizendo? Os crentes que vão se deixar se enganar, queridos. Coloca aí o versículo, por favor, Tessalonicenses 2:9. Ele fala que os crentes que vão deixar se enganar por esses sinais, por esse poder falso. No versículo 10 fala que eles vão aceitar a verdade. Uma mentira como se fosse verdade, mas isso não vai salvar a vida deles, porque eles se recusaram a amar com o amor de Deus. Porque hoje em dia parece que as pessoas estão buscando a mentira, porque a verdade cada vez mais ofende as pessoas. Nos altares não se pode falar mais de pecado. Tem certas palavras que não pode falar, porque ofende. Isso tudo são sinais do fim dos tempos. No versículo 11 de Tessalonicenses 2, ele fala: portanto Deus fará que sejam enganados, e eles crerão nessas mentiras. O quê? A Bíblia está falando que Deus vai olhar para essas pessoas que estão deixando de ser enganadas. Deus vai falar: você quer ser enganado? Então você vai ser enganado. Só que no versículo 12 ele fala: e então serão enganados por ter prazer no mal, em vez de crer na verdade. Está falando dos crentes. Você quer ser enganado? Então você vai ser enganado, para ficar esperto. Só que não reclama depois, porque tem chegado esse dia. A igreja não pode estar envolvida em pecado a ponto de parar de dar ouvidos à palavra da verdade, porque Jesus está perto de voltar. E eu quero já ir para o encerramento dessa primeira ministração, continuando lendo o que Jesus fala em Mateus 24:45. Ele diz o seguinte, sobre o final dos tempos. Ele fala como nós devemos nos comportar. Ele fala: quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhe dar o sustento a seu tempo?
Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que não lhe confiará todos os bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demorará para vir, e começar a espancar os seus companheiros, e comer e beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo em dia em que ele não o espera, em hora que ele não sabe. Versículo 51, ele diz o seguinte: e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus termina as revelações falando o seguinte: olha, a vinda do Senhor vai ser como um homem que deixou alguém responsável pelos seus negócios, pela seu reino. Só que ele coloca duas pessoas, um que cuidou bem do reino, e quando o Senhor voltou, o encontrou servindo. Ele disse: esse vai ser bem-aventurado. Mas ele fala de outro, que diz o seguinte: quer saber de uma coisa? Meu Senhor vai demorar. Essa conversa de que ele vai voltar já há muito tempo. E aí um dia que ele menos espera, o Senhor vai voltar. E se ele estiver fazendo de qualquer jeito, bebendo, fazendo coisas que realmente não deve, não está cuidando das coisas, daquilo que o Senhor lhe confiou, o lugar dessa pessoa será o castigo severo, que é algo que foi feito e condenado para os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A questão é, queridos, que Jesus deixa bem claro que os que vão ser salvos são aqueles que se acharem, quando ele voltar, ele o achar trabalhando, ele o achar servindo. Porque nós estamos vivendo, queridos, um tempo realmente desafiador para as nossas vidas. Nós deveríamos realmente, nesse tempo em que anuncia o fim de todas as coisas, turbinar as nossas vidas nas missões, no evangelismo, nas células. Porque nós estamos aqui servindo ao Senhor, Ele nos confiou a sua obra. Mas se você estiver achando que não é com você, então tudo bem, nosso Senhor virá, Ele tem pressa, Ele tem aberto portas para que nós possamos realmente evangelizar, falar do amor dEle, mas em contrapartida a gente encontra tantas pessoas maltratando o reino de Deus, a igreja do Senhor, servindo como pedra de tropeço no reino de Deus, para a queda de líderes. Desperta, queridos. Até quando você vai viver como se Jesus não estivesse às portas? Levante-se, ó igreja, sirva ao Senhor enquanto há tempo. Você não tem que ficar preocupado, como o Senhor falou: olha, não fica preocupado não, quando essas coisas começarem a acontecer, só sirva, continue trabalhando, continue falando, porque essas coisas é mistério, que tudo isso aconteça, vai acontecer porque está escrito. Mas quando vocês virem essas coisas, é só para você ficar esperto, não é para vocês se esconder dentro de um buraco, não é para você construir um bunker e ficar lá, quero ver se o apocalipse acontecer. Queridos, eu quero saber de bunker, eu quero saber que quando tudo isso acontecer, o Senhor vai vir me buscar e vai me levar. Mas os que vão são aqueles que vão ser encontrados servindo. Cristo está à porta, e você, querido, está de pé, pronto. Se o Senhor voltasse nesse momento, você estaria pronto para subir com Ele? Você teria condições de subir com Ele? Porque a Bíblia deixa bem claro, você precisa servir. Eu sei que tem um evangelho que se prega aí, a salvação é pela graça, não é por obras. Realmente, a salvação é pela graça. Ninguém consegue pagar a salvação. Uma vez que você foi salvo pelo Senhor, Ele te salvou. Só que peraí, não é que uma vez salvo sempre será salvo, porque é uma frase muito
que dá ideia diferente. Uma vez que você é salvo e que você persevera em Deus, ninguém rouba essa salvação. Porque Jesus deixou bem claro, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E a perseverança fala de quê? O que você está fazendo. Porque não é só o fato de receber salvação, é o fato de trabalhar para o Senhor. Porque se você está trabalhando, isso fala do teu coração, está ligado ao coração do Senhor, para quem você trabalha. Ah, mas eu já fui muito enganado por muitos líderes, por muita igreja. Então significa que quem era o teu Senhor eram essas pessoas. Porque se você parou de trabalhar, de servir ao Senhor por causa delas, então elas eram o seu Senhor. Porque eu trabalho para Jesus e eu quero ver quem é que vai me impedir de fazer o Evangelho se cumprir na minha vida. Porque Ele é Senhor. Ele é Senhor, então pare de viver como um espectador, queridos. Saia dessa zona de conforto. Pare de colocar desculpas. Porque o anúncio do fim está aí. Para de viver como um espectador do Evangelho. É hora de vestir essa roupa de servo. É hora de realmente pregar o Evangelho. Lá no céu não tem aposentadoria espiritual, queridos. Enquanto você tem fôlego, há trabalho no reino de Deus. Eu sei que você tem sonhos, tem expectativas, e eu não quero tirar nenhuma delas. Mas tem uma expectativa que você não pode deixar de ter, queridos, que é a volta de Cristo. E que as coisas podem mudar de um dia para a noite. Jesus vai vir como um ladrão. E não deixe que Ele o encontre dormindo. Não deixe que Ele encontre você parado. Hoje é um dia de recomeçar. Hoje é um dia realmente de se arrepender e dizer: Senhor, eu tenho visto tudo o que está acontecendo. Posso até ser que o Senhor não volte semana que vem, nem daqui um mês, nem daqui um ano ou 2 anos. Mas uma coisa eu sei, o Senhor disse que quando nós começarmos a ver todas essas coisas, nós devemos nos preparar e trabalhar. Nós devemos realmente nos arrepender, nos santificar e pregar o Evangelho. Porque você pode até não ver a volta de Cristo, mas eu creio que os nossos olhos verão a volta de Cristo. Eu creio que essa geração, porque em outra palavra, em outra palestra, em outra série, nós vamos ver que não passará essa geração antes que tudo isso aconteça. Então eu creio que nesses próximos anos, muitas profecias apocalípticas vão estar se cumprindo, e a igreja precisa estar preparada, santificada, unida, porque você é a noiva de Cristo. Ele não vai vir buscar uma noiva destruída, uma noiva mal arrumada, mal vestida. Não, Ele vai vir buscar uma noiva santa, lavada, remida com o teu sangue, adornada, preparada para o seu noivo. E quem é essa igreja, queridos, são aqueles que se santificam, são aqueles que sabem que o fim está próximo, são aqueles que realmente sabem que Jesus está perto de voltar, são aqueles que estão preparados para o seu noivo. Mas infelizmente muita parte da igreja, queridos, está dormindo, estão flertando com o mundo, com o pecado, com a imoralidade, com os pecados sexuais, estão criando ideias que contrapõem com as palavras de Deus, estão criando ódio, se esfriando no seu amor, não querem pregar mais o Evangelho, mas querem lutar contra o reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, não é tempo disso. O tempo agora é de servir. O tempo agora é de falar: eis-me aqui, Senhor. Eu quero realmente estar nas missões. Eu quero estar pregando o Evangelho para o meu vizinho. Eu quero estar na célula. Eu quero servir ao Senhor. Porque quando esses céus se rasgarem, ó Pai, eu quero que o Senhor me encontre servindo. Sabe por que Cristo não procura espectadores? Ele está procurando servos realmente que têm colocado a mão no arado. Então que Ele te encontre suado, pregando o Evangelho, do que num sofá, dormindo, assistindo Netflix. Agora em julho, nós temos 35 missionários que decidiram se desgastar, se endividar, e nós vamos para o norte, entrar naquela mata, pregar o Evangelho para pessoas que estão tão distantes. Mas muitos daqui eu sei que vão estar com a pipoquinha na mão, assistindo Netflix. Você acha que quando Jesus voltar, quem é que Ele vai buscar?
Eu não estou, mas eu não tenho condição de ir, beleza. Eu só estou dando um exemplo. Não significa que se você não for para o norte, você não vai para o céu. Não é isso que eu estou falando, eu estou te dando um exemplo. Porque tem pessoas que estão apáticas, abatidas, não querem trabalhar mais no reino de Deus, porque não importa se você vai pregar no norte, no nordeste, ou na sua rua, ou na sua casa. O que importa é que você precisa ser crente. E crente prega o evangelho. Porque quem serve com amor, ele não precisa de aviso, queridos. Ele já vive esperando o seu amado a qualquer momento. Ele não precisa ficar preparado, porque ele pode voltar amanhã, ele já está preparado, ele já está servindo, a sua lamparina não se apaga. Que é uma das parábolas que Jesus falou sobre as lamparinas, nós vamos ver também depois. Servos fiéis não tiram férias do reino de Deus. Eles sempre estão prontos e ativos. Jesus vem buscar uma noiva apaixonada, uma noiva que serve, mas principalmente uma noiva avivada, cheia de vigor, cheia de beleza no Senhor. Uma igreja que realmente se coloca diante dele, e não uma igreja suja, amargurada, fedida. E olha, queridos, quando eu falo disso, eu estou falando do pecado. O Senhor te chama hoje ao arrependimento, porque ainda há tempo. Nós estamos anunciando esse evangelho, porque quando nós vemos esse sinal, é isso que ele fala: sirva, anuncia, eu vou levar vocês a pregar, vocês estão vendo que o fim está chegando, então pregue, então trabalhe, pregue, sirva, porque ele virá.